o filme foi uma das questões. Eu queria muito refletir sobre a violência e sobre a forma como a violência se vai passando de geração em geração e muitas vezes de uma forma invisível e que não sabemos, de outras mais visível, como temos. Mas eu queria que fosse falar um pouco sobre tudo isso. Em relação à tragédia anunciada, ela está lá desde o início, ou seja, para mim o filme nunca foi sobre quem fez o quê e o que é que foi, é mais sobre as consequências de tudo aquilo que vamos assistindo e dessa reflexão que eu pretendia levantar um pouco com... Nessa espécie de prólogo, que surge logo nessa espécie de prólogo. Sim, não só no prólogo, eu acho que o próprio filme se vai desenrolando mesmo já na fase deles. Não é propriamente um filme para tentarmos perceber quem fez aquilo. Eu acho que nunca foi esse o propósito. O propósito foi sempre o que é que vamos fazer com isto. É mais por aí. Mas sim, as questões de ligações com a tragédia, o filme era desde sempre era bastante trágico na sua premissa, na forma como temos um sacrifício, quase, tínhamos alguém que estava anunciado e que se calhar existe sempre a esperança que não se confirme, mas confirma-se. E daí também o lado mais, muitas vezes, dito pessimista e de pouca esperança, mas ao mesmo tempo era exatamente aí que nós queríamos chegar. Não é para fazer disto uma... Mas há uma espécie de quase candura na personagem do Albano. Espécie não, muito. Albano, como é que foi? É um papel que é bastante difícil, porque está ali muitas vezes no fio da navalha, para não cair para o outro lado. Como é que foi fazer este papel? Olá, boa noite. É mesmo muito bom estar aqui com vocês e a sala estar assim. Obrigado. O Tiago obriga-me sempre a fazer coisas que eu não sei. Ainda bem. E é sempre um exercício sobre o desconhecido. E desta feita foi um exercício sobre a escuta. Tive a sorte de trabalhar com atores muito talentosos que me encaminharam e que me foram sempre amparando e sempre sem medo de falhar. E o Tiago também me dá essa premissa. Faz, e depois não vemos. E também um exercício de tentar, através do silêncio, dizer aquilo que às vezes com palavras não conseguimos. E no meio destas coisas todas tentar dar corpo a um papel muito difícil, sem dúvida, concordo contigo, que facilmente podes cair num clichê, se quisermos, para uma personagem tipo. E aqui, uma vez mais, através da escrita do Tiago Rodrigues, mas sobretudo aqui com a sensibilidade do Tiago, que é um verdadeiro diretor de atores, para mim, e obviamente a sorte de ter colegas que me vão ensinando sempre mais sobre aquilo que eu desconheço. Não é o meu caso. Mas havia outros. Obrigado por estarem aqui, é um prazer ver a sala tão cheia, tal como está, e muito obrigado. Não, tens. Tu és... Ainda. Tu fazes uma espécie do oposto daquilo que é a personagem. Embora, como os personagens não são clichês, não têm o seu lado bom, o seu lado mau, todos eles, eu também. Como é que foi o trabalho e depois também o trabalho com os outros atores? Sim. Acho que os nossos personagens têm são quase antagonistas, no sentido, o meu personagem tem poder, o personagem do Albano não tem poder nenhum na aldeia. Eu tenho um matador de animais e como animais, ele protege animais e come iogurtes de coco. E portanto, são quase antagonistas, não só nisso, mas em muitas coisas no filme.
mas sobretudo nesta relação de poder e de quem é que tem o poder e quem é que não tem, e de quem é que é o sacrificado e quem é que sacrifica, mas e quem é que tem o controle quer dizer, na verdade ele é como já enganado no final, mas pronto, de certa maneira quem é que tem o controle da matilha e quem é que é o cão fuzilado. E havia, pronto, isso era, já estava no guião e esteve sempre presente, pelo menos na minha cabeça e acho que na cabeça do Alban também, quando estivemos a trabalhar. Houve um período muito importante que nós tivemos durante 10 dias, foram 10 dias, não? Nunca sei, foram 10 dias mais ou menos 10 dias, 2 semanas, em Meimão, antes de começarmos a filmar o filme, em que tivemos 6 dos dias foi a ler o guião uma vez. Portanto, podem imaginar o quão lento foi e o quão discutidas foram todas as cenas. E depois houve outra parte muito importante que foi visitar Meimão, conhecer aquelas pessoas, conhecer que tipo de pessoas eram aquelas, porque, por exemplo, na construção da minha personagem havia um lado que é que é uma das coisas que eu acho que é mais difícil para um ator fazer, que é uma coisa quase invisível, que é como é que eu, num citadino que mora em Lisboa, me transformo numa pessoa que mora naquele sítio. E é um corpo diferente, é uma maneira de andar diferente, é uma gordura diferente. Também isso ajudou os restaurantes que tínhamos na região a estarem bastante à composição dos nossos personagens. Mas isso foi muito importante esses dias para a construção não só de uma química de conjunto e quando digo química, também de conflitos e que fazem parte do trabalho, para o trabalho de discussões, mas que nos põem todos no mesmo sítio, para depois cada um trazer o seu pedaço ao trabalho. E, Albano, contigo também havia sempre aquela matilha de cães. Como é que foi esse trabalho com aquela matilha que te seguia? Incrível. Há sempre aquelas máximas, não é? Que não devemos contrastar nem com crianças nem com cães, porque a cena fica sempre para eles, e é verdade. E então eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser mais um elemento no meio daquela matilha. E aí temos que falar do Ezequiel, que foi fundamental. Eu fiz um trabalho prévio com os cães, onde não só durante a rodagem, onde os passeava, por exemplo, à noite, eles faziam sempre um passeio noturno por volta da meia-noite, mais ou menos, eu ia sempre com eles, ou seja, houve um... Mas ali, ou na zona, porque vocês estavam alojados e a zona, e antes também tinha... Eu lembro-me, sabes, eu tenho fotografias disso até, foi do primeiro contacto, eu chego a um sítio inacreditável, com não sei quantos cães, eram 80 e tal cães, então entrar ali, um indivíduo estranho, aquele ambiente, eu fiquei para aí meia hora quieto, sentei-me só ao fim de 30 minutos e tinha não sei quantos cães a lamberem, a cheirar, tudo ali. Então passou por uma experiência muito engraçada, que é, uma vez mais, isto não é sobre ti. E então é um exercício de ausência de ego, de ti. E então, para criares empatia com esses animais, parece, na minha sensibilidade, que às vezes tens que te anular um bocadinho para eles poderem entrar. Então foi um bocadinho esse o jogo. E eles são totalmente imprevisíveis, eu gosto muito disso, porque vou sempre atrás. E a ideia era não perturbar o trabalho dos cães. E que eles fazem muito bem sempre. Portanto, tentei manter um bocadinho colado aos cães e sobretudo à Molly, que é o último cão que vocês veem quando o Laureano está no chão. A Molly foi assim uma coisa absolutamente inacreditável. Para onde eu ia, a Molly ia. Era uma coisa incrível, uma ternura absolutamente que me trespassava, não é? Como é que eu não posso ficar colado àquele cão? Foi uma coisa muito bonita mesmo. Eu acho que agora